Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo da nossa fantástica disciplina. Vamos lá? Muito bem, hoje é a nossa aula 23, o nosso objeto de conhecimento Lutas do Mundo e o detalhamento Kendo. E aí? Estão curiosos para saber o que é o Kendo e como ele funciona? Então, vem comigo. Muito bem, alunos, já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Opa, nós já temos aqui dois lutadores. Quem será que são eles? Como vocês já podem perceber, nós vamos falar sobre o Kendo. Vocês sabem o que é o Kendo? O que ele trabalha, sua história, os seus benefícios, como ele é praticado? Se vocês nunca ouviram falar, não tem problema, porque na aula de hoje nós iremos estudar sobre ele. Então, já peço mais uma vez que vocês observem aqui os nossos kendokas. É isso mesmo, é o nome das pessoas que lutam, né, que praticam essa arte marcial. Então, nós temos aqui um kendoka e do outro lado um kendoka também. Então, vamos conhecer um pouquinho do Kendo? Vamos lá? Muito bem, como eu falei para vocês, o Kendo ele é uma arte marcial japonesa que significa caminho da espada. Ele descende diretamente do Kenjutsu, que é a arte samurai da espada. Então, lá no Japão feudal, né, nós tínhamos os samurais que praticavam aí o Kenjutsu, só que com uma espada de verdade, tá bom? O Kendo, o objetivo é trabalhar o caráter do indivíduo através da prática com a espada. Muito bem. Além desse significado do caminho da espada, ele tem um significado ainda maior. Vamos ver qual é? Então, observem aí. O Kendo significa disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios da espada, chamada de katana. O atleta que pratica essa arte marcial é chamado de Kenshi ou Kendoka. Então, nós não iremos mais chamar de lutadores, e sim de Kenshi ou Kendoka. Então, aqui vocês podem visualizar dois kendokas. E eles estão utilizando um equipamento, não é mesmo? Que faz parte dessa própria arte marcial que vocês vão já conhecer. Antes de a gente conhecer sobre as vestimentas, os equipamentos utilizados, eu quero falar com vocês sobre a filosofia do Kendo. Qual será a filosofia do Kendo? Vamos descobrir? A filosofia do Kendo, ela baseia-se na busca constante do aperfeiçoamento pessoal, no sentido da honra, disciplina e respeito ao próximo. A perfeição atinge-se pela unidade de seus dois elementos intrínsecos, a segurança técnica e o entendimento espiritual. Então, o Kendo vai além da questão do combate, né? Ela vai trabalhar essa questão espiritual, pessoal, da disciplina, da honra, dentre outros valores, certo? Prosseguindo, o Kendo é praticado em mais de 70 países e faz parte do currículo das escolas no Japão. Mas, apesar da modernização do equipamento, a luta ainda segue os princípios do Bushido, que é o código de honra dos samurais, em que valores como o respeito pelo adversário, o autocontrole e a gratidão a Deus e à família são fundamentais. Como eu falei para vocês, o Kendo vai além do combate, vai trabalhar todos esses valores relacionados à disciplina, ao respeito, à gratidão, tanto a Deus quanto à família. Então, não está relacionado somente à questão física, né? Mas também ao espiritual, ao intelectual, ao emocional, certo? E aí? Vocês querem conhecer um pouquinho mais do Kendo? Então, vamos lá para a parte histórica, porque ele surgiu por algum motivo, né? Então, a história da técnica está relacionada à espada japonesa, a katana, criada provavelmente no norte do Japão, no século IX. De acordo com alguns estudiosos, né, o Kendo ele surgiu para modernizar tudo que era realizado ali no Kenjutsu.
tá? Então, nós tínhamos ali a arte samurai, e o Kendo surgiu justamente para modernizar toda essa técnica, mas apesar dessa modernização, ele continua seguindo ali os princípios do Bushido, tá bom? Prosseguindo. O Kendo, tal como praticado hoje, foi criado a partir do século XX, com base em alguns estilos de Kenjutsu. O conceito do Kendo foi estabelecido em 1975 pela Federação Japonesa de Kendo, certo? Só que vocês já sabem, né? Surgiu lá no Japão, mas várias pessoas tiveram acesso e decidiram levar aí para outros países. Tanto é que chegou aqui no Brasil. Mas como será que isso aconteceu? Vou contar para vocês. Vejam aí. No Brasil, o Kendo chegou com os primeiros imigrantes japoneses em 1908. Há registros de que em 1934 já havia campeonatos por aqui. O Kendo ele não é muito conhecido aqui na nossa região, né? Mas no país, em alguns estados, ele já é conhecido sim. Então, visualizando aquela imagem lá da nossa cartela, vocês viram que para acontecer a luta, né, eles precisam de uma vestimenta diferenciada. Observem aí. Né, que dá para perceber que é diferente do karatê, é diferente do judô. Por quê? Porque o Kendo é uma outra arte marcial. E é falando dessa questão da vestimenta que eu quero apresentar para vocês o que eles vestem, né? O que os kendokas usam, tanto para a prática, quanto para o quê? Para o combate, tá certo? Então, vamos observar. Já mostro aqui para vocês o nosso Kenshi, o nosso Kendoka, e ele vem demonstrando aqui para a gente o que ele utiliza, tá? Então, primeiramente, essa vestimenta que eles utilizam se chama Kendogi ou Keikogi, tá? Que significa o quê? Vestimenta para treino. Ela pode ser de algodão, sintético e dry fit. Os últimos, né, o dry fit é bem mais moderno, tá? E aí, vocês estão vendo aqui ele com a vestimenta completa, com a armadura, com a vestimenta por dentro. Mas antes, vamos começar pela vestimenta antes da armadura, tá bom? Então, a gente começa falando aqui, ó, do Kendogi, que é a blusa que eles utilizam, né? Justamente para proteger aí o corpo depois, quando eles colocarem a armadura, tá? Outra parte da vestimenta é o hakama, que é uma saia calça longa, tá? Ela é uma espécie de calça que ela é bem grande, então dá aparência de saia, tá? Mas tem um porquê disso. É justamente para esconder os movimentos das pernas aí do atleta do Kendoka, tá certo? Além do Kengogi, do hakama, nós temos o tenugi, que é um tecido que fica sob o capacete, tá bom? Ele serve para dar uma melhor aderência, também para proteger aí que o suor caia, na verdade, impedir que o suor caia nos olhos ali do Kendoka, tá? Então, o tenugi, ele é um lenço de algodão enrolado e amarrado na cabeça, né? Que vai fazer com que esse capacete, ele tenha uma aderência melhor, e vai proteger também os olhos do Kendoka do suor, tá? Então, essas aqui são as vestimentas que são utilizadas por debaixo da armadura que vocês já vão conhecer, que é o nosso Bogu, tá certo? Então, para esse estilo de arte marcial, além dessa vestimenta, que é a vestimenta de treino, os Kendokas, eles também vão utilizar o Bogu. Vamos ver o que é o Bogu? Já falei para vocês, é a armadura, né? E depois vocês vão entender o porquê que eles precisam dessa armadura. Então, a primeira parte da armadura que eu quero falar para vocês aqui, ó, é o men. Observem aqui, que está na cabeça. O men, ele é o capacete utilizado para proteger a cabeça, o pescoço e os ombros do Kendoka. E ele é feito de tecido e alumínio. Por que alumínio, professora?
justamente, ó, é essa parte aqui. É feito de alumínio porque tem alguns golpes, alguns movimentos aonde o kendoka, ele, né, toca a shinai na cabeça do seu oponente. Então, ele faz ali o golpe, então precisa de proteção para não atingir a própria cabeça ali do seu adversário, né? Então, o men é uma das partes da armadura que é muito importante. Depois do men, eu quero apresentar para vocês o do. Observem aqui. O do é a parte responsável por proteger o abdômen. Ele é feito de plástico e de couro. Tudo isso porque nós também temos golpes aí, né, onde o intuito é tocar o abdômen do nosso adversário. Além do men e do do, nós temos os koteis, ou as koteis, né, que são um par de luvas que vão proteger as mãos e o punho, feito com couro especial, tratado e tecido, tá bom? Então, tem o couro e o tecido ali para proteger tanto o antebraço, os punhos, quanto a mão, tá? Por quê? Porque tem golpes direcionados para essa parte do corpo também. Então, vejam aí novamente, nós temos de proteção o men, o do, o kotê, mas nós também temos ali outros implementos. Vamos ver quais são os próximos equipamentos. Nós temos aí o tare, que vai proteger a cintura e as partes íntimas, que é feita de tecido. E tem uma outra parte muito importante que é utilizado ali para o momento do combate, que é a nossa shinai, que é a nossa espada de bambu. Então, observem mais uma vez a armadura que é utilizada para que os nossos kendokas, né, façam ali o momento de combate. E falando na shinai, vamos vê-la detalhadamente. Então, observem aí a shinai. Como eu falei para vocês, a shinai é a espada utilizada no combate, né, no kendo. Vamos lá, então? Muito bem. Observem juntamente comigo como a shinai é composta. Olha só, a shinai ela é feita com 4 varetas de bambu. Dá para ver na imagem? Tenho certeza que sim, observem. Outra, né? Com as cordinhas, como vocês estão vendo. E ela tem ali a parte onde o nosso kendoka vai segurar. Segurar fora dessa parte da shinai configura o quê? Penalidade. Então, mais uma vez, observem aí a composição dessa nossa shinai. É bambu. Professora, bambu, mas não está relacionado com o kenjutsu lá, da arte dos samurais? Está relacionada. Mas o que acontece? Vocês lembram lá que no Japão feudal eles utilizavam a espada justamente para ferir o seu oponente. No caso do Kendo, foi o quê? É a modernização do Kenjutsu para uma forma de combate, de luta, de esporte, tá? Então, é claro que eles iriam adaptar a shinai. Tanto é que ela é feita de quê? De vareta de bambu, que é justamente para não machucar, para não lesionar o meu oponente, certo? Então, essa é a nossa shinai. Já que a gente falou sobre vestimenta, sobre a shinai, eu quero mostrar e apresentar para vocês como é feito o treinamento. É isso mesmo, vamos ver? Olha só, o treinamento do Kendo tem uma base composta por 4 pilares, ou seja, nós temos aí 4 tipos de treino. O primeiro é o suburi. O suburi é o treino mais físico e repetitivo, onde cada golpe é exercitado e aprimorado. Então, nessa técnica, nesse treinamento, os movimentos eles serão repetitivos, onde ali a pessoa que está treinando vai ter que repetir para aperfeiçoar e para o movimento ser mais eficaz ali na hora de um outro momento do treino, tá? Então, esse foi o suburi, mas tem outro. Nós temos o keiko. E nesse pilar, o treino ele vai ocorrer com a armadura, onde se ensaiam e aplicam os golpes, realizando sempre em duplas
ou em grupos, tá? Então, esse Keiko, a gente já vai ter a presença da armadura, aquela que eu apresentei para vocês, o Bogu, com os Koteis, o Do, o Men, o Tare, justamente para essa questão da proteção, e serão ali efetuados os golpes, ou seja, né, vai efetuar para chegar no adversário. Então, ele precisa estar protegido. Vai ter golpe na cabeça, vai ter golpe na lateral do abdômen, vai ter golpe nos pulsos e na mão. Então, no Keiko, né, esse treinamento ele já tem esse cuidado, né, de estar com a armadura completinha para que possa fazer todos os movimentos, tá? Muito bem, prosseguindo, outro pilar é o Shiai. No Shiai, nós temos a luta propriamente dita, onde são colocados à prova os golpes e movimentos que foram treinados. Então, aqui já não tem mais aquela parte ensaiada. No Shiai já é a luta em si. Então, todos os golpes que eles aprenderam ali no momento do treinamento, no Suburi, né, no Keiko, já vão iniciar ali sem ensaio. Ou seja, você já tem que verificar o que o seu adversário vai fazer, tá bom? Muito bem. Outro momento da luta, vamos ver, parte do treinamento da luta, é a kata. É o treino da forma e da essência dos movimentos de Kendo, sem o uso de armadura, por meio de exercícios combinados. Aqui nós vamos ter novamente algo mais ensaiado, né? Nós vamos ter os movimentos combinados, que é para você fixar e guardar, né, essa questão dos movimentos, da essência do movimento, de como ele é feito, aonde você tem que empregar a sua energia e aonde você não tem, tá? Muito bem, então esses são os pilares do treinamento do Kendo. Bom, vocês já viram que para chegar na luta tem todo esse passo a passo. Mas, professor, e aí? Quando chega na luta, como é que a gente sabe quem fez ponto? Como é que identifica? Porque eles estão todos uniformizados, né? Com o Do, o Men, tudo certinho, a armadura toda prontinha. Como é que identifica? Vou explicar para vocês agora. Observem aí. As lutas do Kendo, elas duram de 3 a 5 minutos. E elas são disputadas na melhor de 3, tá? Então, nós vamos ter aí as lutas e o vencedor vai ser aquele que aplicar primeiro 2 ippons, ou seja, o golpe considerado letal, ou seja, um golpe bem feito, tá? Em caso de empate, no tempo regulamentar, há uma prorrogação. O vencedor é aquele que aplicar primeiro um ippon, ou seja, um golpe perfeito. Professora, mas quais são os golpes do Kendo? Vocês vão já conhecer. Prosseguindo, falando um pouco mais dessa questão da disputa. Quando há uma disputa, os lutadores eles recebem uma fita de identificação vermelha ou branca, que vai ficar presa em suas costas durante a luta. Cada vez que um ponto é marcado, a luta é interrompida e os kendokas retornam às suas posições iniciais. Então, ali no momento de luta, eles têm essa identificação. Quando um consegue golpear o outro com um golpe perfeito, a luta para e eles retomam as suas posições. Mas aonde? Vamos ver agora a área de combate do Kendo. Observem só. Bom, a área de combate do Kendo, ela tem a seguinte dimensão. É uma área de 8 metros de largura por 12 metros de comprimento. E bem no centro dessa área há um X, tá? Como vocês estão vendo aí, certo? E a partir desse X, a gente vai ter 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda, tá bom? E depois nós vamos posicionar 2 linhas que vão marcar a posição inicial do Kendoka, certo? Então, observem aqui mais uma vez. Tem o X aqui no meio. Para um lado e para o outro, nós temos aí 1 metro, onde nós temos a demarcação, que é onde os nossos kendokas começam a luta
E depois que tem lá o golpe perfeito, eles retomam essa posição, tá? Então, essa é a área de combate onde os nossos atletas, os nossos kendokas ou kenshis, né, vão estar. Lembrando que essa área de competição, ela não precisa ser alcochoada como um tatame, podendo ser usado o piso normal de um ginásio ou quadra poliesportiva, por exemplo. Então, é um espaço bem tranquilo, né? Você marca o X ali no meio, faz esse 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, marca ali a posição inicial dos nossos kendokas e pode começar a luta, o combate. Certo? Bem facinho, né? Dá para inserir aí em alguns locais. Muito bem, agora que a gente já conheceu um pouco da história, da vestimenta, do treinamento, da luta em si, vamos ver os golpes. Quais são os golpes que a gente pode utilizar, né, para fazer pontuação contra o nosso adversário? Vamos lá, olha só. No Kendo, os golpes considerados perfeitos, ou seja, os ippons, são os seguintes. Nós temos o kote, que é o golpe no antebraço. Nós temos o men, que é na cabeça. Nós temos o do, no abdômen. Chisuke, no pescoço. Lembrando que cada golpe deve ser anunciado com o kiai, ou seja, um grito que demonstre o espírito e a vontade do kenshi. Então, toda vez que o kendoka for golpear o seu adversário, ele precisa liberar esse kiai, que pode ser ye, entendeu? Só que é um ye bem mais prolongado e bem mais forte, tá? Então, agora eu quero apresentar para vocês aqui, ó, justamente esses golpes. Então, o primeiro golpe que eu falei para vocês foi o men, que é o golpe na cabeça. E aí, mais uma vez reforçando, por que que o men precisa ali da presença do alumínio? Porque quando você vai golpear o seu adversário, vai ser nessa direção. E é aqui que nós temos o alumínio para proteger o nosso adversário. Então, se você faz um golpe perfeito e acerta esse men, ponto para você, certo? Então, esse aqui é um ippon. Prosseguindo, outro golpe é o chisuke, que é a estocada na garganta. Observem aí como esse golpe está perfeito. Ele conseguiu chegar na garganta do seu oponente sem que o oponente o tocasse, tá certo? Então, o golpe também é perfeito quando ele consegue tocar na parte do corpo, né, que ele mirou ali, sem que o seu adversário o toque também, tá? Então, temos aí o chisuke, estocada na garganta. Muito bem. Outro golpe perfeito é o kote, que é o antigolpe, que é o golpe, na verdade, nos antebraços. Observem aí, ó. A ideia é você estar lá e golpear o seu adversário nos braços sem que ele toque. Olha, a intenção desse kendoka era fazer o men, né? Era tocar no men do seu adversário. Mas o outro foi mais rápido e fez um ponto de kote, que é no antebraço, no pulso, próximo ao pulso, tá certo? Muito bem. Vamos ver aí um outro golpe, é o do, que é o golpe do abdômen, que é na lateral. Daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de ver exercícios que trabalham justamente esse golpe do lateral, tá bom? Da lateral do nosso abdômen, certo? Muito bem, então esses são alguns golpes perfeitos dentro do Kendo. E aí? Como será que tudo isso acontece, não é mesmo? Daqui a pouquinho vocês vão ter oportunidade de assistir. Prosseguindo, vamos lá? Vamos ver as penalizações no Kendo. Professora, você me apresentou aí os golpes perfeitos. Mas quando é que um kendoka é penalizado? Vamos ver. Primeiro, quando ele pisa fora da área de luta, que é aquele espaço que eu mostrei para vocês, que tem 8 metros por 12, tá? Quando ele empurra o adversário para fora da área de luta, quando ele segura a shinai fora
da parte da espada, da katana, que é para ele segurar, ou seja, ele pega ali na espada pela lâmina, isso não pode, tá bom? Quando ele demonstra falta de combatividade, ou seja, quando ele fica desviando e vai andando e não vai atacando o seu oponente, isso também gera penalização. Passar a rasteira no adversário também é penalização. E soltar ou perder a shinai durante a luta também é penalização. Então, quando os nossos kendokas estão aqui, ó, no momento de luta, de combate, eles não podem perder a shinai, nem podem empurrar esse seu oponente para fora. Eles têm que combater mesmo, tentar fazer os golpes perfeitos. Tsuki, Do, Men, Koteis, tem que tentar atingir o seu oponente, tá bom? E aí eu trouxe algumas curiosidades para vocês a respeito do Kendo. Observem aí. O Kendo é a arte marcial sem fins lucrativos. Todos pagam apenas para manter os espaços que é utilizado para o treino, que no caso é o dojo, né? O mestre Moriji Moshida foi o último a receber o 10º Dan por sua habilidade inigualável, sendo respeitado e reverenciado pelo mundo todo. Outra curiosidade, o Kendo não tem categorias de peso, ou seja, os kendokas são de vários pesos e competem uns contra os outros, porque o que vale na hora é o quê? É a técnica. Né? É você fazer os golpes perfeitos, é acertar a parte da cabeça, a lateral do abdômen, o antebraço. A questão do peso não vai influenciar. O importante é o quê? Do combate e do golpe bem feito, tá? Outra curiosidade que eu venho trazendo para vocês é que são permitidas apenas 3 cores de uniformes para o Kendo. São elas o branco, geralmente para mulheres, o azul e o preto, sendo o azul mais utilizado nas academias e escolas. Bem interessante, né? Então, o Kendo é uma arte marcial que vem crescendo cada vez mais, né? E ganhando espaço. Agora, para vocês visualizarem um pouquinho ali dos pilares do treinamento do Kendo, observem o seguinte vídeo. Muito bem, então vocês tiveram a oportunidade de ver aí um vídeo produzido por mim e pela professora Rafa, né, mostrando para vocês o que nós aprendemos ali a respeito do Kendo. Isso mesmo, a gente visitou aí uma escola, né, de Kendo para pesquisar mais a fundo. E nós vamos reassistir o vídeo agora e eu vou explicar a cada momento para vocês. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo o quê? O Suburi, que é o treinamento de exercícios repetitivos. Observem aí, qual golpe lembra vocês? É o golpe do Men, que é aquele que a gente tem como objetivo acertar a cabeça. Em seguida, nós iremos fazer movimentos relacionados ao quê? Ao Do, né? Que é acertar a lateral do nosso oponente. Lembrando que esses golpes, eles devem ter o Kiai no final, não é mesmo? Certo. E agora vocês estão podendo visualizar um dos movimentos ensaiados. E ao final, vocês viram que eu liberei aí o meu Kiai, né? Que é quando eu consigo fazer o movimento perfeito, tá certo?
sendo que esse Kiai, ele é bem mais forte, viu, pessoal? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa arte marcial chamada Kendo, e eu digo a vocês, tem muitas informações a respeito dessa arte e vale a pena conhecer. A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.